paz do Senhor para todos, em nome de Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez na noite deste dia, no meu humilde lar, na minha simples casa, que Deus tem me dado e agradeço a Ele, e também as vossas orações que têm nos ajudado. Quero aqui já mandar um abraço para aqueles que estão inscritos no canal Marcelo Silva. Deus abençoe. E aqueles que não se inscreveram ainda no meu canal, que Deus tem permitido, lá no YouTube também, agradeço se vós outros depois se inscreverem, sentir de Deus, para a glória do Senhor. Eu quero aqui deixar para a nossa meditação na palavra do sublime Deus. Aqui, carta aos Romanos, no capítulo 1, a começar do versículo 20, para a glória do Senhor. O 18 diz aqui a palavra, isso porque até enviaram um vídeo, eu estava vendo lá, uma marcha, para o diabo, para Satanás. E até as pessoas se preocupam com este fato. Alguém dizendo lá que adora o inimigo em vez de adorar a Deus. É uns pobres, coitado, se pensam desta forma e acham que estão abafando. Eu não me preocupo com esses fatos porque Deus não se preocupa. Deus não fica se descabelando feito homem, inquieto para não perder um trono a cada 4 anos. Outro, por ganância, quer tomar até o poder, quer entrar em um trono, agariando para si, para depois tumultuar cavalos, que quer dizer riqueza, roubando e etc. Deus não se preocupa com isso. Por mais que o homem se levante contra Deus, cai por terra. Deus é eterno, Deus é soberano. Deus não precisa das nações, não precisa de mim, sou eu que preciso dele, com certeza. Então alguém acha que está abafando, aí sai pelas ruas da cidade ou algumas cidades e diz lá que está fazendo uma marcha para o inimigo da alma humana, que é o inimigo deles mesmos, chamando desse mesmo de Deus, com D minúsculo, claro. Simplesmente são vilões no tabuleiro eterno. Vou dar um exemplo aqui. Deus, ele constituiu mais de 200 bilhões de estrelas em cada uma galáxia, que é mais de 200 bilhões de galáxias, e cada uma delas com mais de 200 bilhões de estrelas. Vou repetir. Deus criou mais de 200 bilhões de galáxias, e cada uma delas com mais de 200 bilhões de estrelas em cada uma das galáxias criada por ele. Mais de 200 bilhões de estrelas em uma galáxia. É um tabuleiro na mão de Deus. Um desses 200 bilhões de estrelas, é vilão na mão de Deus. Significa Satanás, os seus fantoches, aqueles que andam aos pés dele, o adorando. Aqueles que acham que esse inimigo da alma deles também, que falta de intelecto, não é? Aí acham que Deus não é nada, que não vale nada. Diz que não acredita em Deus. Até diz, eu não acredito em Deus, eu sou ateísta. Ou ateia, a mulher. Aí diz que não acredita. Se não acredita no Deus eterno, mas acredita num Deus morto. Um Deus que Deus criara aqui na terra, que foi titulado como Deus, o Deus desse século, como diz a Bíblia em Timóteo. O Deus desse século fechou a visão humana, tapando os vidros, para que não veja a realidade do eterno Deus. Então, esse Deus com D minúsculo, que é diabo, alguém diz que não acredita no Deus eterno e santo, que é dono de todas as coisas e criador, e diz que acredita no outro. Não, mas eu sou ateísta, mas acredita num Deus que não está com nada. Um Deus que já foi vencido desde que foi criado. Deus já criou ele vencido. Para a glória de Deus eterno, o único Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra e todos os espíritos, reino mineral, espiritual, reino material, reino dos homens, reino animal e reino vegetal. É o Deus que a gente acredita, que fez tudo e todos, único. Mas nos diz aqui a palavra do eterno. A idolatria
depravação dos homens. Está aqui, Romanos, capítulo 1 e o verso 18. A ira do Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí segue dizendo: porquanto o que Deus se pôde conhecer manifesto entre eles, porque Deus se manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, incrédulos ou desculpáveis, em outra linguagem. Aí diz aqui o 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos, ou seja, neutro, em seus próprios raciocínios. Aí segue dizendo: obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Se acham sábios, né? Mas são loucos, é a Bíblia que diz. O 24 diz: por isso Deus o entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência dos seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, a desonra. Aí Deus entregou. Bem, se vocês querem se prostituir, se vocês querem, né, eu criei homem, querem virar mulher, a escolha é de vocês, mas eu não fiz vocês, não criei vocês para este ato, nem para este fato. Se vocês querem, a mulher que disse que é homem, se quer entrar, embarcar por esses caminhos, embarque. Agora depois vem o peso da minha mão e a minha justiça, porque eu, Deus, sou justiça e não devo justiça a ninguém, eu sou a própria justiça. É Ele, o Eterno. Aí ele segue dizendo aqui: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Ou seja, eles adoram as criaturas, outros adoram peixe, adoram animais, outros a idolatria, adoram as imagens, fazem imagem de homem ou de mulheres, canonizam, outros até a imagem de um peixe ou de um animal selvagem ou doméstico e o procura adorar da forma que eles acham que é uma divindade. Outros até diz que não se pode até ou matar uma vaca que tem como uma divindade, e assim sucessivamente, dependendo do país e a cultura. Porque o inimigo da alma humana se apodera da cultura do país, se apodera de alguns, através da própria cultura, ele entra, penetra de uma forma, ele só basta uma brecha, ele coloca lá um gravetozinho, sabe? E começa colocando e vai aquela ponta entrando, quando pensa que não, abre uma grande abertura e é tarde para esse país, porque ele se aproveita da cultura. Aí diz, a cultura tal é uma cultura, e o diabo peneira lá e faz e acontece. Aí tem uma religião tal, ali, mas ali é uma cultura, e o diabo está no meio entronizado. Ah, mas ali é uma cultura. Aí por esse motivo o inimigo ganha espaço em tantas mentes, em algumas culturas de países de primeiro mundo e até países, né, de terceiro ou quarto mundo. Mas aqui segue dizendo a palavra do Senhor. Aí diz aqui: adoram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aí o 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. O que é infame? Coisa ruim. Infames, diz aqui. Entregou o Senhor Deus às coisas infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, ao contrário, a natureza, ou seja, mulheres que se entregaram, dizendo, eu sou homem e não quero agora
me deitar com outro homem, porque eu sou homem, eu tenho que ter uma mulher. Então, mulheres inverteram. Ah, mas tem a lei do meu lado, a PL 122. É uma lei do homem, não é a lei daqui não, tá? Tá bem claro aqui, ó. Essa lei aqui, meu filho, não tem presidente na terra de primeiro mundo que mude essa lei. Não tem cão no inferno, não tem ditador, nem escrivão que fogem a leis entre o Senado e deputados, seja federal ou estadual, que eu não tenho nada contra o homem, mas a lei que não está dentro disso aqui, mesmo que eu esteja debaixo dela, eu não posso aceitar uma lei que não venha daqui de Deus. Cada um tem um raciocínio, estamos num país democrático, temos o direito de escolha. Agora, não vou, claro, com certeza me levantar contra a lei dentro do Senado, que eu não tenho esse poder, se quando eles lá fizeram a lei, mas eu não posso aceitar, nem sou obrigado, não dá, não tem livre-arbítrio de escolha. É o que eu estou falando aqui pelo poder da palavra. Então diz aqui, essas mudaram os valores, como também homem, diz aqui o 27. Semelhantemente também os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente, o que é mutuamente entre homens, se coabitando, se deitando, se conhecendo. Aí diz aqui, tumultualmente, em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu próprio erro. Homens que deixou o uso natural com uma mulher para deitar-se com outro homem. Está aqui, é a palavra de Deus. Deus não força ninguém, nem vai lá dentro do Senado e bate um martelo e diz, olha, eu não quero, porque Deus é santo, é justo. Ele diz assim, eu dei livre-arbítrio a vocês, se vocês estão colocando uma lei que está dentro da minha lei de Deus desde o começo do mundo, e eu usei também a Moisés, meu servo, dando o decreto, que em primeiro lugar adorem a mim em cima no céu, segundo plano, não tenhais outros deuses, nem façam mais de escultura, nem adore. Se entraram por esse caminho, já sabe que meu martelo vai bater. O juiz na terra morre, o juiz na terra é preso, o juiz na terra tomba, o juiz na terra envelhece, enfraquece, quebra os ossos, cai numa cama, vai numa maca, vai para o hospital, mas eu sou o único juiz, diz Deus, que ninguém me dobra, ninguém me quebra, não vou preso, mato a hora que eu quiser, tiro a vida, não está na minha palavra em Deuteronômio, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, está aqui na minha palavra, 32 de Deuteronômio 39, porque eu, Deus, não mudo, Malaquias 3:6 está na minha palavra, é a minha lei. O homem muda. O homem começa muito bem, eu dou oportunidade ao homem, coloco o homem na cadeira de príncipe, coloco o homem no trono da presidenta da república, ou até em outro país de primeiro mundo. Levanto o homem até o Senado. Eu coloco o homem nos degraus mais altos da terra, começa a galgar os degraus, porque eu determinei, é eu que determino. Mas quando chega lá, o homem enriquece, o homem endurece o coração por conta de si mesmo. Entra por caminho diferente, fogem leis diferentes, e depois que foge, aí diz, culpado é Deus? De que se culpa o homem, se não seus próprios pecados, não está na minha palavra? Do que tem que se queixar o homem, se não dos seus próprios pecados, dos seus erros? Não tem a Bíblia, a minha palavra? Não tem a lei pura e santa? Então não tem desculpa de alguém sair em uma marcha no meio da rua adorando o inimigo da alma humana, porque Satanás não é meu inimigo. Porque se ele fosse meu inimigo, eu já teria destruído ele há muito tempo. Alguém diz que Satanás é meu inimigo? Eu não tenho inimigo. Eu sou o Senhor dos senhores, diz Deus, absoluto, eterno, poderoso. Então não tem inimigo para chegar ao meu lado e dizer, eu sou teu inimigo, porque não pode. Nem tem caráter, nem personalidade, nem poder para isso. Não tem. Eu criei o inimigo de vocês. Porque eu criei o bem e o mal, não está em Isaías 45 e o 7. Criei o bem e o mal, as trevas e a luz, eu sei, eu faço todas essas coisas. Não está escrito na palavra? Eu determinei ele. Fiz ele um pouco mais forte do que os homens. E o lancei de cima para baixo. Da forma que eu criei ele, criei outros anjos maiorais, com a mesma potência dele.
Mas eu não tenho um inimigo. Não tenho. Eu criei ele para este fato, é um vilão na história, em um tabuleiro eterno chamado constelação. Ele é uma das estrelas que está na palma da minha mão, então não tenho inimigo. Que se eu fechar a minha mão, esmago ele, com toda a equipe dele e a terça parte que desceu de lá. É por isso que eu determinei pela minha palavra, pela minha lei, o final dele desde os tempos, está em Isaías, que desde o princípio eu já determinei o final. Eu não tenho inimigo, diz Deus. Agora eu permiti à humanidade, os meus, ter ele como inimigo. Que é para eu trabalhar na vida dos meus, quando ele aperta lá, aperta lá, aperta lá, eu permito, quando ele me pede, se humilha. Mas eu em si, não há quem possa me abater. Nem em sonho, nem em pensamento. Ele pensou lá em Isaías, eu subirei acima das estrelas, me sentarei no trono como Deus, e serei semelhante a Deus ou igual a Deus. Eu disse, desce, já preparei para tu a tua casa, o teu lugar. E a tua casa, no final, vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Não está na minha palavra, em Apocalipse 20, do 11 a 15? Eis que vejo um grande trono branco, eu revelei ao meu filho João, na ilha de Patmos. Não está escrito na minha palavra? E lá, o 14 e 15, será lançado no lago de fogo, o inferno. O inferno é o lugar. E a morte, que é o espírito, é um ser espiritual, o Deus da morte, com D minúsculo, determinado pelos homens, né? Com D minúsculo. Então não temas, povo meu, diz o Senhor. Eu sou a vossa força, o vosso guia. Essas marchas por aí só são vilões, caminhando na terra que eu determinei. Mas o meu nome é excelsamente glorificado. Não preciso deles para que eu seja glorificado. Eu tenho miríades e miríades de anjos, diz o Senhor, para me adorar na eternidade. Mas eu escolhi um povo na terra, escolhi o povo hebreu, para que meu nome fosse manifesto nele. Rejeitaram o meu filho, determinei para que passasse para outras nações a dádiva, para que fosse extraído os gentios e outros para a glória do meu reino. Então não temas. Eu sou a força, eu sou a pureza, sou eu que elimino o mal, sou eu que trato com o povo. Então não temas. Aí diz aqui, o 28. E por haveres desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou em uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Deus determinou. Aí Deus disse aqui na palavra, está bem claro aqui, o próprio Deus o entregou eles à disposição mental, mente, crânio, mental, reprovável. Ou seja, eles são reprovados diante de Deus. Reprovado eles que seguem ao capeta, reprovado o capeta, reprovado a terça parte que junto com o capeta desceu de lá, já foi reprovado desde a fundação do mundo. Já foi reprovado. Quando alguém bate bomba, alguém leva uma farofa e vai lá numa esquina e faz, acontece. Deus reprova. Está aqui na palavra. Aí alguém lá do outro lado bate palma, né? O espírito imundo, porque está lá usando a matéria, ou o cavalo, como chama lá, matéria ou cavalo. Mas eu não chamo ninguém de cavalo, nem de matéria. Eu chamo meu filho, minha filha, meu povo, meu servo, minha serva, porque serve a mim. Eu não chamo ninguém de cavalo, nem de matéria. Eu chamo de filhos, porque adotei como filho lá na cruz. É isso que Deus está dizendo. Filho por eleição, filho por genealogia, não é? Filho que Deus chamou para cá, filhos adotivos, filho por criação, Jesus que foi gerado. Então muita gente se engana achando que Deus, não é? Coitado deles. Mas Deus tem obra excelente em cada vida. Mas aqui eu darei seguimento, tá? Já já, em nome de Jesus Cristo, darei seguimento a isso aqui. Aguarde só um pouquinho, que tem mais. Em nome de Jesus, tá certo? Um abraço para vocês. Quero dizer que não temas, Deus é contigo. Ele é o teu Senhor. O 32 diz aqui que Deus, ele diz bem claro,
Ele reprova totalmente e é digno de morte aqueles que apoiam. Tá esse fato, é digno de morte quem apoia isso aí, tá? Tá aqui, ó, 1 e 32 de Romanos. Então Deus é contigo, não temas, Ele é o teu Senhor, é o teu guia e teu advogado. Um abraço para todos, não se esqueça de se inscrever no canal, Marcelo Silva lá no YouTube, para a glória de Deus, está lá no YouTube, tá? O canal que Deus me deu. Se inscreva, deixe lá um comentário, Deus abençoe a todos, Deus é com vocês, não temas, Deus é contigo, tá? Não temas, Deus é contigo, Deus abençoe, e breve terá mais para a glória do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo o Eterno.